Eu vim trazer para vocês atualizações sobre a economia e bolsa americana, porque a gente está vendo essa volatilidade gigantesca aí de sobe bolsa americana num dia, depois cai 2% no outro, aí Trump fala que vai tirar as tarifas ou diminuir, volta a bolsa a subir, que nem aconteceu agora no final dessa quarta-feira. Então a ideia é atualizar vocês o que está acontecendo e trazer outras informações novas sobre a bolsa americana em relação aos lucros que ela irá trazer ao longo desse ano, se está muito descolado ou não com a realidade e todas as outras coisas que vão te deixar atualizado sobre investimento no exterior. Mas é importante sempre comentar que você que investe em ETF, ação, principalmente com foco no longo prazo, você não tem que se preocupar com essa volatilidade toda, até porque isso é normal acontecer, não todo momento, mas acontece. E a ideia é que a gente aproveite oportunidades de quedas como essa por conta de tarifas para comprar novos ativos na carteira, incrementando e diversificando, pensando sempre no longo prazo. Então a ideia desse vídeo não é gerar preocupação em vocês, que tudo vai acabar, que parece que não vale mais a pena investir na bolsa americana, porque não é isso. Eu continuo investindo normalmente e espero que vocês continuem também. É mais para trazer uma atualização sobre economia para vocês. Queria até saber a opinião do que vocês acham de eu continuar trazendo vídeos atualizados, assim, um pouco mais frescos sobre a economia, momento atual e se isso você gosta ou não, se eu devo continuar dessa forma. Mas vamos direto aqui para o conteúdo com vocês. O que a gente está vendo, né? Bolsa americana caindo 0,5% esse ano, começou a cair forte, né, no começo da semana, segunda, terça-feira ali em si. Nasdaq caindo 1,6% nesse ano como um todo. E se a gente pegar algumas empresas específicas, né, como a Amazon em si, caindo 5% nesse ano, Microsoft caindo 4,5% nesse ano, Nvidia caindo 15% nesse ano, deixando muita gente decepcionada, né, que gosta de Nvidia, gosta de inteligência artificial em si. E aí tem muita gente se perguntando, né, pô, o que de fato está acontecendo, para onde as coisas estão indo, será que é somente a tarifa do Trump, tem outras coisas relacionadas, e a ideia é mostrar isso agora para vocês. Bom, primeiro eu queria mostrar essa imagem aqui, que ela é bem interessante, é um estudo feito pela FactSet, que é uma casa de análise, também tem estudos ali que eles fazem muito bons, tá? E aqui eles pegam basicamente o preço da bolsa americana, né, a valorização do S&P 500 em azul nos últimos 10 anos, e essa linha azul mais escura, ela é basicamente o quanto é previsto de entregar de lucratividade para os próximos 12 meses, tá? Então é o lucro por ação das empresas do S&P 500. Então o que a gente consegue ver é que desde 2015, né, o que acontece desde os anos, desde que a bolsa existe em si, a bolsa americana ela tende a acompanhar o lucro das empresas. E isso é normal, tá? Qualquer empresa que você pega, ela começa a ter lucros maiores, a ideia é que a ação dela vai acompanhando a lucratividade maior. Então a gente vê isso acontecendo, né? Até mesmo quando os lucros começam a cair, a bolsa já logo corrige também para diminuir o preço delas. E aí o lucro começa a subir, a bolsa já antecipa e volta a subir também. Então normalmente a bolsa ela antecipa os movimentos dos lucros previstos nos próximos 12 meses. E o que a gente está vendo agora é que desde 2024 até agora, principalmente 2025, a gente está vendo um descolamento muito grande do preço das ações, né, da valorização do S&P, com a projeção do lucro que será entregue por essas empresas aqui nos próximos meses. E isso gera um pouco de preocupação, né, porque, de certa forma, os investidores estão muito otimistas, bem acima do que realmente a gente tem de lucro. E, historicamente, o que se vê quando acontece isso é que ou a bolsa americana ela cai um pouco para corrigir perto dos lucros que são de fato entregues, ou o lucro por ação ele vai crescer de uma forma que tão forte que vai alcançar a valorização da bolsa americana, que eu acho mais difícil de acontecer, até porque a gente teria que superar ainda mais os lucros extraordinários que a gente está tendo agora, principalmente no ano passado, de empresas de IA e tecnologia. E aí o próprio FactSet, ele trouxe uma tabelinha, na verdade os dados, e eu montei essa tabela aqui com os dados deles, mostrando a diferença da estimativa dos lucros das ações agora no primeiro trimestre de 2024. Então o que acontece? Normalmente há uma projeção do que a empresa vai crescer no próximo trimestre, e aí há uma correção sempre para baixo do que era esperado. Então, a empresa ela divulga que vai faturar 10 milhões de dólares nesse ano. E aí chega perto do resultado, normalmente os investidores colocam uma previsão um pouco abaixo do que a empresa está esperando, até para se adequar. Então, o que a gente viu é que os investidores corrigiram a projeção de lucro por ação no primeiro trimestre de 2025, aqui no caso, para 3,5%
a menos, tá? E se você olhar nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, a média de diminuição da projeção, né, que é esperada de fato, e o que vem de resultado, cai 2,6, 2,4, 3,1. Então o que está acontecendo? Os investidores estavam esperando 62 e eles diminuíram a projeção para 60, o lucro por ação da Bolsa Americana como um todo. E essa queda aqui da expectativa com relação à realidade, né, do que aconteceu de fato, ela é maior do que os últimos anos e mostra também um pouco desse descolamento, né, das ações estarem supervalorizadas em relação aos lucros que elas estão trazendo. E não todas, tá? Principalmente as top 10 ali do S&P. E esse gráfico mostra exatamente isso, né? Aqui a gente vê a estimativa dos lucros das empresas no ano de 2025 no primeiro trimestre, né, desde o ano passado, que ele começou a cair e as ações começaram a também cair um pouco para atrelar um pouco as expectativas mais baixas dos resultados das empresas. E aí, se a gente olha um pouquinho mais adentro do S&P 500 e o que aconteceu de fato na mudança do lucro por ação projetado e de fato entregue, a gente viu aqui que o que decepcionou o mercado nesse primeiro trimestre de 2025, a parte de materials, que é materiais, então construção, coisas básicas, que entregou uma projeção de 16% menor do que era esperado para o lucro por ação. E aí você vê empresas como a Caterpillar, que é gigante, né? Tá atrelada a materials, construção em si, caindo 5,8% nesse ano, respondendo um pouco às projeções aqui, um pouco decepcionantes em relação ao lucro. A gente vê aqui consumo discricionário também caindo bastante, o setor industrial, o setor de energia, o setor financeiro, e aí a parte de tecnologia, real estate, que seria REITs, e utilities, que são energia, também aqui um pouco abaixo das expectativas em relação aos lucros que elas trouxeram, mas um pouco distante do que aconteceu com os demais setores aqui embaixo. E aí você vê que esses aqui que não foram tão bens são setores cíclicos, totalmente atrelados com o Estado em si, com o que o Trump fala, porque a ideia de Trump entrar é que a economia americana ela cresça mais forte do que estava crescendo antes. E isso impulsionaria também o crescimento de empresas do setor de materiais, industrial, de construção, porque ele iria fomentar isso internamente. Só que com um pouco da mudança do foco, principalmente nessa ideia de aumento de tarifas, essas empresas elas de fato acabaram trazendo um lucro um pouco menor do que era esperado já com essa entrada de Trump. Mas você vê que já tá tudo também ali atrelado. Bom, e aí outras coisas que a gente tá vendo, né? Primeiro a gente vê a reação do dólar baixando aí para 5,76, né? Caindo 2% nessa quarta-feira, mas você vê ali, a gente começou final da semana passada com o dólar a 5,88 e agora tá 5,76, abrindo um pouco mais de oportunidade. E aí isso aqui não tá acontecendo por qualquer motivo, é porque o dólar de certa forma perdeu um pouco de força não só ao real, mas diversas outras moedas do mundo inteiro. Isso porque também demonstra uma fraqueza ali da economia americana com as novas tarifas, possíveis novas inflações ali mais altas nos Estados Unidos e também um PIB um pouco menor. Então isso cai para melhor para moedas como o nosso em relação ao dólar, né? A gente valoriza um pouco mais em relação à moeda deles. Então, excelente oportunidade para você aproveitar e comprar um pouquinho mais de dólar aí para você. E outra coisa que a gente está vendo agora é a inversão das curvas do Tesouro Americano. Eu vou explicar isso aqui para vocês, depois dizer o que está fazendo tudo isso aqui cair, principalmente essa movimentação da Bolsa Americana. Mas aqui a gente tem um gráfico bem interessante, que é basicamente a diferença entre o Tesouro Americano de 10 anos menos o Tesouro Americano de 3 meses, tá? Então o que quer dizer, né? Se você tem um investimento em renda fixa do Tesouro Americano com vencimento para 3 meses, é bem possível que historicamente ele pague menos para você do que um investidor que vai investir na renda fixa com vencimento para 10 anos. Porque o investidor que está apostando numa renda fixa para 10 anos, principalmente do governo, ele vai tomar muito mais risco porque o dinheiro dele vai estar emprestado para o governo em 10 anos do que 3 meses, né? É muito difícil hoje o governo quebrar em 3 meses do que 10 anos. Só que quando acontece essa inversão, ou seja, se você pegar a taxa de 10 anos do Tesouro Americano e tirar de 3 anos e isso ficar negativo, ou seja, a de 3 anos está superior da de 10 anos, aí começa a complicar um pouco. Então a gente vê aqui quando essa taxa ela fica negativa, ou seja, a taxa de 3 anos está pagando mais do que a de 10 anos, a gente tem uma recessão, né? Então alguns momentos aconteceram isso nos anos 70, 80, anos 90, nos anos 2000 aconteceu essa inversão da taxa também, em 2009 aconteceu, a gente teve uma recessão, né?
né, que são essas colunas em cinza mais clarinho. E a gente teve uma inversão muito forte aqui, 2023, 24, 25, né, e não aconteceu nada, a taxa de juros começou a voltar. E aí o dado que a gente tem agora mais atualizado é que essa taxa de juros inverteu novamente para ficar negativa, ou seja, a taxa de juros de 3 anos está pagando mais do que a de 10 anos, o que é um grande problema. Mas não é nada para a gente também ficar assustado, porque, de novo, isso acabou de acontecer em 23, 24 e não aconteceu nada e a taxa voltou à normalidade. Então é só mais um ponto para a gente ficar de olho, e isso aqui está totalmente relacionado ao medo dos investidores, tá? Porque eles querem proteger o dinheiro deles agora no curto prazo do que ficar investindo no longo prazo com medo do governo, do que pode acontecer. Então sim, o mercado está com um pouco mais de medo no momento atual, né? A gente vê o índice do medo aqui que está basicamente em extremo medo, receio sobre o que pode acontecer. A gente estava aqui na parte de grid ou neutral, que é basicamente positivo, mais ou menos, e agora caiu para medo extremo, né? Então a gente tá um pouco... A gente não, mas os economistas estão um pouco mais receosos do que pode acontecer, ou até mesmo os investidores em si. Bom, e aí agora a gente cai do porquê tudo isso está acontecendo, porque os investidores estão um pouco mais com medo, quais são os impactos que estão sendo gerados na economia para a bolsa cair. E antes de falar sobre as tarifas, eu queria lembrar vocês que agora no dias 18 e 19 de março, eu vou fazer um evento de 2 dias para te ensinar como que você investe nos Estados Unidos, monta uma carteira e principalmente o que você deve fazer em situações como essa agora do Trump. Então, se você não sabe o que está acontecendo, está com receio, quer proteger sua carteira, participe desses 2 dias que eu vou fazer de evento. É só se inscrever aqui no QR Code ou no link da descrição que você vai entender o que você pode fazer numa situação dessa e ter atualizações fresquinhas, porque eu vou disponibilizar materiais, planilhas, tudo para você tanto aprender, mas tanto coisas atualizadas do momento. E até mesmo se você tem interesse em entrar na minha casa de análise, né, as recomendações que a gente faz aqui dentro, você precisa participar desses 2 dias para entender como vai funcionar. Então agora vamos para a parte de tarifas para vocês entenderem um pouquinho mais. O que tem acontecido é que basicamente agora, dia 3 de março, Trump ele prosseguiu com as tarifas sobre importações do Canadá e do México. Então ele colocou tarifas, né, em cima das importações de 20% para o México, 20% para o Canadá, sendo apenas 10% para energia, ou seja, petróleo em si, porque eles importam muito petróleo do Canadá principalmente, e mais 10% para a China, tá? Então China já estava com uma taxação de 10% de importação, subiu para 20% agora, bem perto de México e também Canadá. E aí por que ele está focando nesses 3? Porque são 3 países que aí têm a maior importação e exportação com os Estados Unidos e também a maior dependência da economia americana. E os impactos de um aumento tarifário, eles são gigantes, tá? Se você parar para pensar um pouquinho, os iPhones, que são da Apple, uma empresa americana, eles na verdade são produzidos na China, numa fábrica lá da Apple em si, e importado para os Estados Unidos. Então os próprios iPhones ficariam um pouco mais caros porque eles teriam que pagar essa tarifa de 20% a mais. E se você parar para pensar um pouquinho mais a fundo, por exemplo, os carros que são vendidos nos Estados Unidos, 9% vem do Canadá e 14% dos carros vendidos nos Estados Unidos vem do México. Também há um impacto na economia americana. Então o que acontece nesse exato momento que Trump fala, agora eu vou impor tarifas aqui comerciais de importações? Os países que vão sofrer as taxações, eles vão retaliar. Ou seja, vai ter uma retaliação dos países ali querendo também impor taxações para importações ali vindas dos Estados Unidos ou até mesmo exportações. Eles vão querer brigar de frente para frente, falar, beleza, você vai taxar o que vocês vão comprar da gente? Então a gente também vai taxar o que vocês vão comprar da gente aqui e vai virar uma mistura. E aí isso pode gerar uma guerra comercial gigantesca, tá? Aí é precedentes que a gente nem consegue colocar num papel ou imaginar aqui agora. Porque aí o estrago não seria só nos Estados Unidos, mas na economia mundial inteira, todo mundo querendo colocar tarifa em cima do outro ali, que estaria colocando tarifa. Dá para acabar isso de uma forma fácil, mas também, se não acabar, se eles de fato forem para essa retaliação que está sendo esperada, aí o impacto pode ser maior do que esperado. E o segundo fato que acontece logo após um aumento de tarifas de importações é também um aumento de importações rápidas nos Estados Unidos para tentar importar o máximo possível sem essas novas tarifas. Ou seja, houve uma aceleração das importações nos Estados Unidos para tentar tirar essas tarifas enquanto elas começassem a rodar, né? E aí houve um déficit comercial dos Estados Unidos, né? Porque basicamente você olha a balança comercial dos Estados Unidos como exportações menos importações.
exportações. E se você tem mais importações do que exportações, a balança comercial ela fica negativa, que é o que está acontecendo agora. Tá tendo muita importação para tentar pegar esses produtos antes da nova taxação, e aí isso gera também um desbalanceamento ali da balança comercial dos Estados Unidos. E guerras tarifárias, elas não são de hoje e pode gerar problemas gigantescos. Se a gente pegar o que aconteceu com Inglaterra e Holanda lá nos anos de 1600, 1700, onde houve uma guerra ali tarifária, comercial muito grande entre os dois países e gerou impactos gigantescos que ficaram para a história de fato. E só para vocês terem ideia do impacto na época, a Inglaterra ela chegou a excluir os holandeses de comercializar com eles por meio dos navios. E na época a Holanda ela dominava a parte de comércio por meio de navio, era gigante, era a maior de todas. E aí quando a Inglaterra proíbe eles de comercializar por meio de navios, meio que você tira eles do jogo. E é o que está acontecendo agora com os Estados Unidos. Os Estados Unidos entende a importância dele e está utilizando disso para mexer nos outros países e fazer o que ele quer ou fazer acordos comerciais. E o mercado vê isso como um potencial aumento de inflação nos Estados Unidos, já que se você aumenta o custo da importação, você também nos Estados Unidos vai vender seus produtos mais caros que são importados ou as matérias-primas utilizadas importadas. E também isso pode diminuir o crescimento do PIB nos Estados Unidos consequentemente, já que menos pessoas poderiam comprar, rodaria menos dinheiro na economia americana e menor seria o PIB. Então esse é o grande impacto que está fazendo a Bolsa Americana cair. O aumento tarifário, se de fato Trump for para cima disso, colocar em prática mesmo, vai gerar um impacto na economia americana no curto prazo. E aí a gente já vê notícias saírem como essa aqui, né? O mercado começa a precificar estimativas de lucro mais baixas devido a tarifas e crescimento incerto. E até esse comentário eu achei bem interessante, né? O mercado pode ter acreditado que Trump está blefando, mas se os líderes globais passarem a acreditar que ele está blefando de fato, isso pode desencadear uma guerra comercial global gigantesca. E aí a gente tem algumas opiniões divididas no cenário atual. Né? Ou você está do lado que acredita que os líderes globais vão descobrir o que ele está dizendo e causar uma guerra comercial, ou você está do lado que acredita que Trump negociará sua saída de uma guerra comercial e deixará muito pouco dano para trás. Então, alguns comentários são de não acredito que o Trump queira destruir a economia global, que vem também um pouco do que eu acredito, tá? Se a gente pensar um pouco racionalmente, o Trump não quer acabar com a própria economia, mas talvez ele esteja utilizando disso para se beneficiar. E tem outras pessoas comentando aqui que Trump é previsivelmente imprevisível. Esse é um jogo de galinha perigoso e o mercado ainda não precificou isso completamente. E até queria saber de que lado você tá. Você acha que Trump vai cravar uma guerra comercial e seguir com isso? Ou talvez ele vai negociar alguma coisa ali para tirar isso da frente? E aí, só para vocês entenderem, enquanto eu estava gravando esse vídeo, já saiu novas notícias sobre as tarifas e Trump, que movimentou o mercado para cima, né? Então, enquanto eu estava gravando, o mercado estava derretendo, e aí Trump trouxe uma novidade que voltou o mercado a subir, e aí por isso que são os cuidados, né? O mercado tá muito volátil, qualquer coisa que é colocada na mídia em relação à tarifa, e Trump tá fazendo a bolsa subir ou cair. Então a gente pode ver aqui que Trump concedeu uma isenção tarifária de 1 mês às montadoras após conversar com os chefes da General Motors, Ford e Stellantis. Então lembra que eu falei para vocês que boa parte dos veículos vendidos nos Estados Unidos vinham do México e do Canadá? Então isso aqui ele já jogou e postergou para 1 mês as tarifas sobre os veículos, porque ele sabe que a inflação pode ser iminente lá no mercado americano. Então ele tá fazendo essa negociação, tá? Tem um jogo gigante ali por trás, só que se ele errar nisso aí pode gerar uma guerra comercial gigantesca. Então eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, e se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer aqui atualizações a todo momento, porque realmente é um dia aqui que eu deixo de gravar, já tem 1000 atualizações e novidades sobre o mercado americano. A gente tá num momento aqui bem crítico de novidades e atualizações em si. E obviamente que eu acho que vocês querem saber disso, então deixa aqui no comentário se eu devo seguir com vídeos como esse ou não devo focar em outras coisas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar curtida aqui embaixo e se inscrever no canal. E lembrando, dia 18 e 19 de março, evento de 2 dias ao vivo comigo. É só se inscrever aqui e vamos embora que vai ter bastante planilha e material didático para você. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, até mais!